Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta nas minhas férias. Estou ainda de férias, tomando um belíssimo aqui, abatanado, um café. Esse aqui, por acaso, é espanhol. Está aqui na Espanha, né? Um café espanhol, acho que é. Mas, pelo menos, estou aqui relax. Relax, sofrendo, né? Com os movimentos geopolíticos e com a turma do Quinto Elemento que não me deixa em paz. Ontem à noite dormi quase 2 da manhã, gravando, puxando o fio, com o nosso queridíssimo Felipe Trelli e Kim Paim. Como sempre, eu queria agradecer para vocês os comentários. Eu leio todos os comentários, pessoal aí de Alagoas, que pediu de Maceió, né, para dar um oi, se você gosta, aquele momento Xuxa, né? Se você quer que eu mande um alô para alguém, um beijo para a mamãe, para o papai e para você, não se esqueça, dá o comentário, porque eu leio sempre os comentários e aí eu faço no próximo programa de economia essa menção de um beijo para o papai, para a mamãe e para você, ou da sua cidade predileta. Não esqueça de compartilhar, curtir, de comentar, xingar, dizer que eu sou dugnista, taxista, frentista, tudo o que vocês quiserem. Mas é sempre bom estar falando com vocês, falar com vocês sobre geoeconomia. E por isso, meu caro, mesmo de férias, vamos falar agora da questão exatamente do que onde terminamos na última semana. Falar de Trump, União Europeia e os impactos da China para o Brasil, porque muita coisa aconteceu, inclusive a reação dos chau-chaus chineses, né, que estão aí na internet falando que a China é uma democracia, imagina. O fato é que o acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos foi uma derrota imensa, avassaladora para a China. A Europa preferiu ser dependente dos Estados Unidos do que refém da China. Como a gente falou no último Geoeconomia, a Europa percebeu a estratégia da China, que é usar a Rússia para continuar desgastando e empobrecendo a Europa numa guerra, ao mesmo tempo que a China vem de boa menina e oferece ajuda. Agora, o mais importante, você já viu, foi a mensagem da OTAN. Isso que a gente tem que avaliar. A OTAN, meu cara, é um braço do globalismo, da tecnocracia americana e resolveu que era hora de parar com essa trapaça chinesa. E tem mais coisa nesse angu do que a gente imagina. E isso significa, sim, ao mesmo tempo, reduzir a influência da China no Brasil. E a reação ao acordo da Europa e dos Estados Unidos foi imediata. Essa semana, por exemplo, pegue o jornal Globo, né? Globo. Ele já divulgou, então em defesa, né? Usou a defesa da China, que o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Gu Zhaokun, deu uma entrevista dizendo que a China estaria disposta, né, a trabalhar com o Brasil para defender a equidade frente às tarifas dos Estados Unidos. Na verdade, lembre-se, o ministro de Relações Exteriores chinês, o Wang Yi, desse mesmo ministério, viajou pela Europa e acusou os Estados Unidos de abandonar a ordem internacional, enquanto apregoavam que a China estava lá para manter a ordem. Uma parte importante da agenda desse ministério era convencer os europeus a reativar o Acordo Global sobre Investimentos, que foi abandonado anteriormente, revogando as sanções da União Europeia contra a China. O discurso era aquele clássico: o seu melhor amigo te abandonou e a China está aqui, né, como âncora da estabilidade mundial. Tipo aquele cara, né, que dá em cima da namorada do amigo. Exatamente isso. Bom, a China sentiu, meu amigo, sentiu muito o acordo entre a Europa e os Estados Unidos. Isso faz uma pergunta: o quanto deixa o Xi Jinping fraco? O fato, meu cara, é que tanto os chau-chaus da China imediatamente iniciaram uma contenção de medidas no mundo todo. No Brasil, o Jabor, por exemplo, correu para fazer um podcast propagandista sobre a democracia chinesa, veja bem, como uma alternativa ao sistema político americano, que é imperial. O importante, meu caro, é manter a influência da narrativa. Só que, ao mesmo tempo, o Trump chegou e já enviou logo em seguida um recado para a Rússia, dizendo: Putin, a guerra tem que acabar em 15 dias. Ou seja, meu caro, o acordo assinado por Trump das tarifas e de investimento da Europa nos Estados Unidos tem por base também acabar com a estratégia chinesa de domínio e influência na Europa e nas instituições multilaterais, que a gente já viu que é uma das estratégias chinesas de domínio, atacando, então, a guerra com a Rússia, que só tem um objetivo: empobrecer a Europa, enquanto a China aparece de boa moça nessa estratégia. Ou seja, de uma atacada só, o Trump começou a abalar uma grande estratégia chinesa de penetração e de desestabilização na Europa. Diga-se de passagem, desestabilização que a China quer, porque ela está vendendo armas em grande escala. E esse é o ponto que a OTAN percebeu: a traição militar chinesa. A gente não pode esquecer, sempre digo isso, que a OTAN é o braço de tecnocracia americana. E reparou, e preparou e queria até
fazer acordo com a China. Só que a China está ampliando a capacidade militar de desestabilização de alguns inimigos da OTAN. Ou seja, a China usa armas, falsa democracia e estratégias de manipulação na internet para manter o Xi Jinping e o partido chinês, o PCC, no comando, com prestígio. Só que há muito tempo ela vem agindo de forma dúbia. Ela tem feito, sim, usando um princípio teórico, central da sua política externa de não interferência. Mas, na prática, ela tem fornecido assistência militar direta a nações envolvidas em conflitos com a OTAN e com a Europa, negando, óbvio, publicamente, porque essa faz parte da tal neutralidade diplomática. Só que a coisa não funciona assim. Existem vários casos. Por exemplo, a China e a Rússia. Na sua guerra contra a Ucrânia, por exemplo, a China forneceu armas. O Paquistão também, no seu impasse aí com a Índia. Só que agora Pequim enfrenta um escrutínio cada vez maior, porque essas ligações militares também apareceram com o Irã, um país envolvido num conflito paralelo aí com Israel, que recentemente, que transformou quase uma guerra de curta duração numa grande guerra de longa duração. O fato é que a China teria fornecido, por exemplo, nesse caso, baterias para mísseis terra-ar ao Irã, em troca de petróleo. São peças, realmente, existem necessidades militares de Teherã, onde a China apareceu para poder danificar mísseis israelenses. A embaixada da China em Israel nega todos esses relatos. Afirmou que a China se põe firmemente contra a proliferação de armas de destruição em massa e não exporta armas para países em guerra. Só que o Ministério de Relações Exteriores da China não emitiu nenhuma declaração oficial sobre essa suposta transferência. Diga-se passagem, veja bem, a mesma coisa que a China tem feito com o Brasil, fingindo ser amiga. Essa negação que Pequim faz de afirmar a sua influência militar faz parte do seu arsenal de narrativas que eles usam para confirmar a sua estratégia diplomática. Só que a tática funciona até certo ponto, porque à medida que as evidências vão surgindo, as armas vão aparecendo, toda essa ação secreta e essa negação contínua vai se transformando num grande segredo aberto, levando o que nós chamamos na geopolítica de negação implausível, que é quando a negação deixa de ser crível, mesmo que ainda seja mantido pelas autoridades e oficialmente. Ou seja, o apoio também da China não se deu ali somente na questão do Irã. Todo mundo já sabe que ela também não foi neutra na questão da Rússia com a Ucrânia, desde 2022, diga-se passagem, quando a guerra começou. Em parte, isso se deve ao fato da China compartilhar o mesmo objetivo estratégico, que é desafiar a ordem internacional válida até agora, liderada pelo Ocidente. Recentemente, se lembra dele, o ministro de Relações Exteriores chinês, o Wang Yi, teria dito à chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, que Pequim não pode se dar ao luxo de ver a Rússia perder a guerra na Ucrânia. Ele teria alertado que uma derrota russa colocaria toda a pressão estratégica dos Estados Unidos sobre a China. E da perspectiva de Pequim, meu caro, Moscou desempenha um papel vital em manter o Ocidente preocupado e gastando dinheiro, ao mesmo tempo que oferece à China um valioso espaço estratégico, ao desviar a atenção dos americanos e europeus e os recursos também da região da Ásia do Pacífico, que é uma região extremamente importante que já falamos aqui no nosso Geoeconomia. Bom, meu caro, além de aprofundar então essas relações comerciais com a economia russa, Moscou e, obviamente, por causa das sanções, a China ainda acaba fornecendo materiais de duplos fins, tanto fins cíveis quanto militares, para aprimorar as capacidades ofensivas e defensivas da Rússia, ou seja, de Moscou, para também impulsionar a produção militar e industrial chinesa para compensar a guerra comercial de Trump. Então, enquanto os Estados Unidos e a Europa tentam repetidamente mostrar que a China está ajudando a Rússia militarmente, Pequim continua dizendo que essas alegações, são inconsistentes. Só que agora, em 18 de abril de 2025, a Ucrânia acusou formalmente também a China de apoiar diretamente a Rússia e aplicou sanções a 3 empresas chinesas, que, segundo Kiev, estavam envolvidas na produção de armas para o esforço de guerra russo. E esse apoio silencioso chinês também se deu no Paquistão. Pequim, há muito tempo, tem utilizado a história da neutralidade, por exemplo, no conflito Índia-Paquistão. Pediu moderação aos lados, vai publicamente dizendo que está incentivando o diálogo. Só que, na prática, ela é aliada do Paquistão. E o apoio militar que ela forneceu a Lahore parecia realmente motivado pelo desejo de
conter a influência regional da Índia, contrabalancear a crescente parceria entre Índia e Estados Unidos e proteger o corredor econômico China-Paquistão, um enorme projeto bilateral de infraestrutura que está sendo criado. No último conflito agora entre Índia e Paquistão, que nós cobrimos em maio, no Geoeconomia, o Paquistão utilizou o caça J-10C, de fabricação chinesas, que foi usado pela primeira vez, derrubando 5 aeronaves indianas. A defesa aérea lá do Paquistão depende fortemente de equipamentos chineses e precisou mesmo para poder manter o conflito com a Índia, empregando vários tipos de mísseis, tipo ar-ar, terra-ar, entre outros, todos de fabricação chinesa. No geral, meu amigo, mais de 80% das importações militares do Paquistão vieram de onde? Da China, nos últimos 5 anos, no que seria só mais um exemplo do flagrante apoio militar comprovado que a China tem dado ao Paquistão e outros países, como Rússia e também Irã. O fato agora, quando cobrados sobre isso, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China afirmou não ter conhecimento do assunto. Não sei como é que aquilo foi parar lá. Imagine você. Pois bem, o fato é que o Paquistão, então, não soube também explicar como aquelas armas chinesas estavam sendo utilizadas na guerra entre Índia e Paquistão. De forma semelhante à Rússia e ao Paquistão, o Irã também tem sido cada vez mais visto como um grande parceiro militar da China. Em 2021, nós já falamos em Geoeconomia também, a China e o Irã assinaram aquele famoso acordo de cooperação abrangente de 25 anos, com mais de 400 bilhões, que abrangeu comércio, energia, segurança e sinalizou a profundidade do relacionamento estratégico dos dois países. E esse acordo foi um indicativo do valor estratégico que Pequim está atribuindo ao Irã. Da perspectiva de Pequim, Teherã representa um contrapeso à influência dos Estados Unidos e dos seus aliados, especialmente Israel e Arábia Saudita, na região, e quer, então, ajudar a desviar esses recursos ocidentais para poder fazer com que haja um enfraquecimento de toda a infraestrutura de defesa dos Estados Unidos e da OTAN no mundo. E, obviamente, faz uma parceria com aliados regionais, como o Hamas e o Hezbollah e o regime, antigo regime de Assad na Síria, que foram devastados por Israel e entraram em um colapso total. Nessa circunstância, amigo, é estrategicamente importante entender que, para Pequim, eles precisam fornecer apoio militar para Teherã, sim, até para garantir a estabilidade lá do regime. Então, Pequim frequentemente ajuda e cria maneiras de contornar todas as sanções impostas pelo Ocidente, como a do petróleo, onde 90% do petróleo iraniano vai para a China, por um preço mais barato. Veja, todos esses pontos são de percepção da OTAN. A OTAN sabe do que está acontecendo. E eu volto a dizer, não que a OTAN seja boazinha, porque ela é um braço tecnológico, militar, dessa tecnocracia que existe dentro dos Estados Unidos e que, obviamente, utiliza a estratégia de expansão para garantir cada vez mais um formato de uma grande polícia mundial. Só que a China tem mantido laços diplomáticos e utilizando os equipamentos militares para criar alianças comerciais com o Irã, com a Rússia e também com outros países como o Paquistão, onde um Oriente Médio turbulento ajuda a China a criar distrações para Washington, de maneira que eles conseguem ganhar tempo para pensar estrategicamente. Ou seja, a China quer afirmar a sua influência, sim, em conflitos regionais, fornecendo material, mas sem participar de forma explícita. Ao apoiar, então, silenciosamente essa turma e, ao mesmo tempo, manter uma fachada de neutralidade e bondade, Pequim pretende minar o domínio ocidental, ampliando, então, o foco estratégico dos Estados Unidos para proteger os seus próprios interesses, ao mesmo tempo, evitando riscos e responsabilidades de um alinhamento militar aberto e claro sobre a venda dessas armas. Ou seja, é uma diplomacia sórdida que levaram Bruxelas, por exemplo, a se preparar para guerras ainda maiores e mais profundas. O fato é que a China precisa de desestabilização para enfrentar essa nova ordem soberana. E enquanto defende a globalização e o liberalismo, vai provocando áreas de desestabilização militar, sugerindo, inclusive, fingindo do ponto de vista diplomático, que pode viver pacificamente no Nordeste da Ásia. O Jeffrey Sachs, que é um economista da Colômbia, ele recentemente argumentou que a China nunca invadiu o Japão.
em toda a sua história, exceto por 2 tentativas fracassadas, e caracterizou as incursões do Japão na China como grandes anomalias. Toda a ideia é para dizer que é possível uma paz naquela região. O sociólogo, por exemplo, Erza Vogel, afirmou que 2 civilizações confucionistas desfrutaram de quase 2000 anos de relativa paz. Um contraste com as guerras constantes da Grã-Bretanha e da França. O Jeffrey Robertson, que é o professor da Universidade de Yonsei, também disse, veja só, que à medida que a atenção dos Estados Unidos se afasta do leste asiático, o impensável se torna pensável. Uma região onde Europa, Rússia, Índia e China se equilibram imperfeitamente, mas sem nenhum domínio, causando a paz confucionista. O cientista político John Mearsheimer também disse: se eu fosse o conselheiro de segurança nacional de Deng, do Xi Jinping, e me perguntasse o que eu achava da presença militar dos Estados Unidos no leste asiático, eu diria: quero os americanos fora, não quero no nosso quintal. Pois, meu amigo, essa visão de uma Ásia autoequilibrada, compartilhada aí por todos esses caras, economistas, sociólogos, estrategistas, realistas, eles pressupõem o que eu disse antes, que a história, a cultura e a confiança podem preencher o vácuo deixado pelo poder americano. Mas isso é verdade? E eu digo para você, não. Isso é o mito da paz confucionista. A noção de Sachs do que eles chamam de paz confucionista histórica não permanece em pé. O seu discurso é conveniente, mas ele omite, por exemplo, a Coreia, que indiscutivelmente é o estado mais confucionista do leste asiático e que esteve frequentemente em guerra constante com a China e com o Japão. Considere, por exemplo, o Goryeo, que é um dos antigos reinos da Coreia. O confucionismo já era influente nessa região há mais de 500 anos, quando o Goryeo surgiu. Só que esse Goryeo travou múltiplas guerras contra inúmeras dinastias chinesas. Inúmeras. Enquanto essas narrativas chinesas modernas enquadram o Goryeo como um período marcado por repetidas guerras e impasses políticos, a realidade é que esse período caracterizou potências rivais que colaboraram para o surgimento e a briga de inúmeras e múltiplas dinastias. Quanto ao Japão, por exemplo, você teve tufões que acabaram frustrando as tentativas da China de entrar no Japão. Só que, a realidade é que a China estava determinada em fazer, só que fracassaram. E após o fracasso dessa invasão inicial, que a primeira foi de 1274, que envolveu 900 navios e 40 mil soldados, nós tivemos outras. Em 1281, quando eles retornaram com mais de 140 mil soldados, a maior força da invasão marítima da história mundial antes do dia D. O fato é que dizer que a China nunca invadiu simplesmente porque essas tentativas falharam é um grande absurdo do Sachs, no meu ponto de vista. Não se tratava de planos teóricos. Os caras fizeram e planejaram invasões em larga escala, com força avassaladora e uma intenção clara. Só que os planos deram errado por causa dos tufões. Os tufões impediram, e isso não é questionado ou lembrado pelo Sachs. Então, por outro lado, a afirmação do Robertson de que os Estados Unidos estão se afastando do leste asiático é absolutamente imprecisa. O Washington está redobrando a aposta, no meu ponto de vista. O objetivo é claro: eles querem conter o avanço da China no leste asiático. Essa tem sido a posição oficial dos Estados Unidos e isso não tem nada a ver com Trump. Vem desde os Clinton de 2011, quando a Hillary escreveu o século pacífico dos Estados Unidos e delineou uma grande estratégia para a Ásia como pedra angular da política externa americana. Os Estados Unidos, meu caro, podem estar distraídos com a Ucrânia e Gaza nesse momento, mas a sua principal prioridade estratégica está inalterada, irretocada e será o Oeste Asiático, ou o Pacífico da Ásia, o Indo-Pacífico. Por meio de diversos exercícios, de tipos de exercícios, eles estão ampliando, por exemplo, o pacto militar, o famoso AUKUS, que envolve alguns países, que é o meio, a estrutura de acordo de cooperação e de defesa. E o problema é que a China, ela olha para os Estados Unidos e afirma que eles estão querendo invadir o leste asiático, mas, na verdade, é a própria China que quer tornar aquela área uma área de plena influência deles. Após a Segunda Guerra Mundial, a China viu os tratados de segurança dos Estados Unidos com o Japão, a Coreia do Sul e Taiwan como parte de uma estratégia mais ampla exatamente para conter a sua ascensão. Em 1971, o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, o clássico vagabundo Henry Kissinger, o primeiro-ministro chinês, o Zhou Enlai, acusaram nessa reunião, acusou Washington, na verdade, de usar Taiwan e a Coreia como alas de expansão externa
para poder garantir políticas expansionistas chinesas. E o Kissinger foi lá e disse uma operação muito franca, muito verdadeira para eles, né? Dizendo, olha, nós queremos sim manter a nossa presença no Japão. A China, disse o Kissinger na época, tem uma visão universal, o Japão é uma visão tribal. Mais do que um comentário cultural, por trás disso, há a percepção do ativo estratégico. Então, para o Kissinger, os japoneses são capazes, ou eram capazes, de mudanças repentinas e explosivas, entendeu? Saíram do feudalismo para o culto ao imperador em 2 ou 3 anos, e do culto ao imperador viraram uma democracia em 3 meses. Essa volatilidade, na visão do Kissinger, assustava o que poderia ser, ou tornava o Japão uma grande ameaça latente. Não pela sua imparcialidade, mas pelo seu potencial. Exatamente pelo seu potencial. Daí a aliança com os Estados Unidos, na verdade, não restringia a China, mas querer restringir o Japão. Esse foi o argumento do Kissinger na época. Podemos deixar o Japão de lado, né? Não podemos deixar que ele se vire sozinho. Isso geraria, obviamente, uma tensão com a China e faria com que, de alguma maneira, os Estados Unidos tivessem que agir para poder ser um intermediário. O Kissinger sempre alertou contra essa romantização da retirada dos Estados Unidos de certos lugares. Não lutamos na Segunda Guerra para impedir o domínio japonês na Ásia, apenas para viabilizá-lo 25 anos depois. Essa foi a frase do Kissinger. Se o Japão realmente quiser os Estados Unidos fora, a ideia era até sair, mas não comemorem o dia que isso acontecer, porque vocês irão se arrepender. Essa é a visão do Kissinger. Veja, tudo isso para explicar quais são a origem do pensamento de uma estratégia internacional e geopolítica que vale até hoje, desde a época do Mao. Veja bem, desde a época do Mao, houve o encorajamento a manter boas relações do Kissinger com o Japão. Sempre. O Mao chegou a aconselhar o Kissinger: passe sempre pelo Japão. Na visita mais recente de Kissinger, quando o Mao estava vivo, ele ainda falou, olha, vai ser muito bom para a imagem deles você passar lá. Havia uma profunda relação em 1971 entre China e Estados Unidos. Isso já foi explorado aqui na nossa economia desde a questão, e principalmente através da questão do Comitê Trilateral, formado pelo Rockefeller, pelo famoso Zbigniew Brzezinski e pelo Henry Kissinger. Então, veja, tudo isso passa pelo momento que nós vivemos hoje. De forma geral, para aquela região, para os Estados Unidos, historicamente, há um déficit de confiança no Japão. Para esses caras que montaram a política externa americana, a verdadeira questão é de confiança mesmo. Parte da resposta em relação à presença contínua dos Estados Unidos no Japão, reside na questão fundamental que muitas vezes não é aberta, discutida claramente na geopolítica, mas está na mente dos formuladores de política dos Estados Unidos. Confiar no Japão para participar de forma responsável dos assuntos de segurança internacional não é uma possibilidade. Essa questão japonesa está no cerne do pensamento americano e da influência naquela região. Por isso, também, eles sim, os Estados Unidos não irão abandonar a Ásia-Pacífico, não irão abandonar essa visão de controle e permitir que a China exerça do jeito que ela quer a sua hegemonia. E, evidentemente, a China entende isso e se preocupa quando essa é uma das regiões que mais irá crescer daqui para frente. Já falamos aqui da economia. A Ásia-Pacífico é uma das regiões mais importantes do mundo. Só que esse sentimento se repete em toda a Ásia. Veja, essa é uma preocupação que deve ser resolvida. Qual será o balanceamento militar entre Estados Unidos, China e o papel do Japão na mudança do padrão das relações internacionais que virão no leste asiático. Recentemente, agora em 2022, o Mike Pompeo, que havia sido secretário de Estado dos Estados Unidos durante o primeiro mandato do Trump, disse de forma muito clara. Ele falou o seguinte: à medida que se desenvolve o relacionamento mais claramente, né, o que fica claro é que ele, que é o Kim Jong-un, né, viu os Estados Unidos da América, na Península Coreana, como um baluarte contra uma ameaça real que via de Xi Jinping. Ou seja, os Estados Unidos é sempre visto como um cara meio perigoso, mas se o bicho pegar, eu quero estar junto desses caras. E essa tensão no Pacífico da Ásia é uma coisa que preocupa e preocupa muito a China. Criar estratégias diversionistas para fazer com que os Estados Unidos pare de olhar para o Ásia-Pacífico e tenha outros problemas para cuidar, faz parte da atual diplomacia chinesa. E é por isso que eles têm alimentado
militarmente uma série de outros países para causar desestabilização interna, mas também num processo de desestabilização militar. Se você não terá o globalismo capturado pela Europa com a influência chinesa, veja, é melhor então desafiar todas as doutrinas existentes até agora, inclusive a doutrina Monroe, que queria tomar conta da América Latina, criar novas formas de desestabilização, criar novas formas de tensão e conflito para garantir então que a hegemonia americana não seja bem estabelecida e se perca tempo com uma série de conflitos militares e uma série de conflitos civis. A ideia da Ásia ser América pode até soar ou ser dito como uma espécie de paz, mas na verdade não são, meu caro. São uma tentativa de aumentar uma desestabilização na Ásia. Por exemplo, no Nordeste Asiático, a paz sem os Estados Unidos de forma presente militar, ela é improvável e historicamente não tem precedentes, e estrategicamente imprudente e é verdadeiramente catastrófico, amigo. Não acredite no mito da paz confuciana que de repente, ou confucina, que de repente começou a surgir, ou a ideia de uma democracia chinesa. Até porque a China tem uma estratégia digital extremamente inteligente que está sendo posta em prática agora. Por isso que a gente não pode desacreditar em grandes postagens virais, porque o Partido Comunista Chinês ele até incentiva certas formas de dissidência online, mas tudo faz parte de uma estratégia de autoritarismo digital. Veja, recentemente, uma onda de especulação surgiu na mídia ocidental, dizendo aí que o Xi Jinping estaria perdendo o controle do partido, que ele está ficando velho e que o crescente desemprego entre os jovens, em conjunto com a insatisfação da elite chinesa, estaria causando uma deterioração econômica. E isso é tentador, porque todo mundo quer, né, no Ocidente, que o Xi Jinping vá embora. Só que isso parece ser sedutor, né, meu caro? Só que é exatamente interpretado de forma equivocada. Nos parece que, finalmente, a China perdeu o autoritarismo digital, né? Só que essa estratégia, aliás, diga-se de passagem, é a mesma que está sendo montada pelo judiciário brasileiro. O que parece volatilidade é uma ilusão de ótica cuidadosamente encenado. Para quem não está familiarizado com a tecnologia ou a ecologia digital na China, é importante entender que o aumento na dissidência online não é um sinal de segurança, meu caro. Não é. Ela é exatamente o contrário. É precisamente assim que o poder é mantido. Ao invés de ruir, o regime do Xi Jinping está se tornando mais sofisticado, reforçando o seu controle por meio de novos instrumentos de manipulação, só que agora emocional e governança algorítmica. É essa encenação, exatamente essa, por exemplo, que o PL tem feito também no Brasil. Uma coreografia, né, para lançar um candidato liberal, para simplesmente fingir que é direita sem ser. O erro, por exemplo, no caso do PL, é dizer assim, o erro do Lula foi técnico, veja, ele foi incompetente. Não é verdade. Não é verdade. O fato é que a internet não é um campo de batalhas entre vozes livres e os censores. Não. Ela é uma matriz de manipulação, um senso do que pode ser pensado, sentido e feito. E esse direcionamento que é importante. O Partido Comunista, ele não controla apenas o que é visto, meu caro. Ele molda como as pessoas se sentem sobre o que eles veem e como acreditam que os outros também se sentem em relação àquilo que é visto. É exatamente isso que a Suprema Corte brasileira quer fazer e é por isso que ela admira a China. A teoria, por exemplo, de John O'Brien sobre resistência legítima soa, sim, para o Partido Comunista como um grande caminho para redirecionar a internet. Sabe qual é a atenção? O resultado disso tudo é que existe um ciclo de retroalimentação. A defesa digital existe não para contestar o poder que está sendo feito dos Estados, não, mas é exatamente para dar autoridade moral aos Estados. O partido se apresenta como receptivo, estou ouvindo críticas, mas no momento em que essas queixas se tornam sistêmicas, aí sim, aí elas precisam ser apagadas, entende? Isso é ou não é o que acontece, por exemplo, no Brasil hoje? Sim. Vou te contar o caso chinês. 24 de junho, houve um caso viral, um caso chamado da garota de Guangxi, que foi um vídeo postado no chinês lá, compartilhado, mostrou uma garota, uma jovem da província de Guangxi, sendo sequestrada e levada em uma ambulância. E ela gritava, tenho hepatite, gritando mesmo. E começou a ter uma onda de especulação online de que ela estava sendo hospitalizada à força, ou até mesmo algo pior. Então os comentários abordaram tudo, pobreza, saúde, desconfiança política,
todos os tópicos que eram sensíveis para o PCC. Nenhum deles foi censurado. Na China do Xi Jinping, a discussão online, de alguns casos, é permitido. Para quê? Para você pensar que a existência de tal conteúdo demonstra alguma fragilidade, mas não é verdade. Isso é uma grande sofisticação. O debate foi permitido, sim, como a própria mídia oficial rotulando esse debate. E não houve, disseram que iam punir pessoas por causa disso, mas era falso. Os protestos virais não são sinônimos de um risco, mas um ciclo extremamente calculado, que significa manter a discussão num lugar seguro, um lugar tranquilo, onipresente do Partido Comunista Chinês. A gente tem que entender que a visão do Estado hoje, a visão como eles atuam na internet, é de criar um falso debate. O Xi Jinping solidificou o seu papel, ele transformou essa lógica interna por meio de campanhas ideológicas, expurros de lealdade, ele remodelou o PCC, é uma máquina de unidade centralizada que absorveu uma falsa dissidência, convertendo-a em reforço da própria estrutura de poder que eles supostamente, criticaram. Na verdade, ele montou um grande leviatã digital, resiliente, adaptável e, principalmente, emocionalmente pronto para fazer manipulações. Isso tudo faz parte de uma coreografia online, uma coreografia sofisticada, que permite algumas explosões de queixas, de críticas, só que existe um controle de um espetáculo. O PCC não se limita mais a silenciar a dissidência, ele apenas gerencia, coreografa, utiliza performance, visibilidade e dá legitimidade a uma falsa discussão. O que realmente acontece, amigo, é um grande regime de governança mediado digitalmente pelo Estado, onde a sociedade está interligada emocionalmente a isso. São roteiros definidos pelo partido. Agora veja, não é exatamente o que o PL está fazendo no Brasil, o partido da coreografia hoje em dia, fingindo que o problema do Lula é um problema técnico, enquanto na verdade não se trata disso, mas sim da injustiça de um julgamento farsa feito contra o Bolsonaro. Tudo isso é para moldar a forma como as pessoas se sentem em relação àquilo que elas veem. É exatamente isso o que acontece no nosso Brasil, da mesma maneira como foi criada na China. Essa infraestrutura digital, ela virou arma, não apenas para censurar, mas também para moldar a forma como as pessoas se sentem em relação àquilo que elas estão vendo. Por meio dessa modulação algorítmica, roteiros emocionais, visibilidade seletiva, narrativas, tudo isso, através disso, o partido governa não apenas a fala, meu amigo, mas a própria forma como você pensa e sente. A esfera digital na China roteiriza, simula e absorve a dissidência e sua defesa se torna um ciclo de retroalimentação, reforçando a estrutura do próprio partido, ao invés de contestar o seu poder, que é exatamente o que acontece hoje no Brasil em relação ao regime ditatorial que a gente vive. A consolidação do poder do Xi Jinping vai além, meu amigo, dos limites desses mandatos aí políticos. Não acha isso. Veja, a campanha de corrupção que ele também criou é para neutralizar rivais, ao mesmo tempo que finge que está se autocorrigindo, ou seja, a grande maioria dos projetos anticorrupção no mundo só serviram para calar a dissidência e fazer valer as soluções e os regimes ditatoriais. O Xi Jinping transformou a transição de um zero Covid para zero dissidência. Ele integrou toda uma estrutura ideológica. Cada ponto crítico internacional que ia de Taiwan ao Mar da China tornou-se um catalisador para eles criarem uma reafirmação da autoridade do Xi Jinping. A mesma estratégia que o Lula está usando contra o Trump agora. Tudo isso pode ser analisado em inúmeros casos, como esse do Garota de Guanxi e tantos outros que fingem ser rachaduras no sistema ou uma possibilidade de discussão democrática, mas na verdade só é uma manipulação emocional da vida digital. Uma estratégia fundamental na cabeça desses caras é exatamente fingir que está defendendo o interesse público, claro, prejudicando os interesses, não os interesses, os direitos privados. E essa diferença entre a defesa baseada em interesses sob a orientação do partido em detrimento dos direitos
é que é o cerne da manipulação midiática. Ou seja, corrupção, denúncias ambientais, relatos de pobreza estrutural, tudo isso é permitido pelo PCC. Claro, a defesa agora, baseada em direitos do cidadão, essa é diferente. Essa não vale, essa não pode ser feito. Clamar por justiça e direitos individuais, aí começa a virar uma reforma estrutural. Os cidadãos, eles têm permissão para falar sim, mas a expressão emocional só é permitida quando reforça a imagem do poder constituinte, exatamente igual ao do regime que hoje opera no Brasil. Por isso, meu amigo, quando a gente fala algumas críticas ao projeto da Lava Jato, né, com o Partido dos Procuradores, é porque esses projetos não são de fato uma transformação estrutural, mas apenas uma forma de reforçar projetos autoritários de outra maneira, perseguindo alguns dissidentes e aumentando o poder do sistema judiciário brasileiro, além daquilo que é permitido e imaginável. O fato é que permitir algumas queixinhas públicas, né, deixar umas tretinhas venham à tona, não é um problema para os grandes regimes. Hoje em dia, nenhum. Eles até permitem, só que não vão deixar você invocar direitos, como o caso da liberdade no Brasil. Entende? É sempre uma manipulação, inclusive de internet. Botar o PL, o partido, para fazer campanha dizendo que o erro é do Lula, que é um incompetente técnico. Para quê? Para oferecer depois a solução técnica, como se isso fosse solução para um problema que não é aquele que foi diagnosticado. Porque o problema central é exatamente a liberdade no Brasil e como o sistema jurídico virou um sistema jurídico de julgamentos fáceis. Tudo isso, meu caro, foi pensado e são conceitos que foram criados pelo regime do Xi Jinping e exatamente com a ideia de programar e manipular o discurso público e a arena pública. O resultado disso é que a internalização em massa acontece de uma única ideologia partidária. Olha só o que aconteceu na China. Em pouco mais de 20 anos, o PCC saiu de 76 milhões de pessoas, né, de membros, para 96 milhões. Eles criaram uma identidade partidária e que isso virou parte de uma mobilidade social, de status e fidelidade emocional. Ou seja, a doutrina política do Xi Jinping é lotada de neologismos e atua como se fosse um código programado de discurso que atua em todas as plataformas. Tornou-se o que a gente chama de programador, um grande programador de uma infraestrutura emocional e ideológica na China. E essa China hoje enfrenta uma grande crise de legitimidade. Sim, a capacidade do Estado em dar respostas está em declínio e a confiança está se deteriorando. Só que eles utilizam exatamente esse sistema de repressão de equilíbrio intencional como forma de expurgo e supressão de uma crítica real. A inteligência criada, por exemplo, no caso dessa garota de Guangzhou, esqueci o nome agora, e onde os protestos são tolerados, são coreografados, em última análise, né, são até absorvidos como feedback ideológico, são exemplos de manipulações de um determinado regime, que acontece da mesma forma no Brasil. Exatamente igual. Onde a defesa coletiva, política e estrutural dos direitos humanos, esses não são sujeitos a críticas abertas. Esses são considerados discursos antidemocráticos, discursos de ódio, e devem ser, então, retirados das redes sociais, uma questão de preservar a democracia, não é mesmo? Não se esqueça que a China acredita e se auto-intitula como uma grande democracia. O ponto central é que a esfera pública digital hoje, pensando no modelo de desinformação chinesa, está diretamente ligada a uma máquina ideológica e de curadoria, inclusive das dissidências, entendeu? Então, não acho que o Xi Jinping está fraco. Apesar do problema que ele teve na Europa, esses caras tiveram uma perda estratégica, mas não desistiram dessa estratégia de longo prazo. O funcionamento de todo autoritarismo dos sistemas na era digital vem com uma combinação de vigilância, gestão de sentimentos e uma solidariedade estratégica. Existe uma forma, uma arquitetura de um regime digital que não governa para as pessoas, mas governa as pessoas, como elas se sentem e como elas deveriam pensar, interpretar certos assuntos. Há uma espécie de programação de normas para manter o processo revolucionário sob controle.
E é óbvio, né, meu caro, a China não é uma democracia. A gente sabe que desde que o Xi Jinping assumiu no final de 2012, a tendência do partido chinês tem sido pior. Essas liberdades individuais têm sido cada vez mais limitadas. Algumas até existiam na época do governo lá do Hu Jintao, mas foram reduzidas, de maneira que muitos chineses hoje olham para o final do ano 2000 com saudade, com nostalgia. O Xi Jinping assumiu o que muitos analistas rotularam, né, e achavam que ele seria um moderado, até mesmo um reformista. Meu amigo, isso foi frustrado de day 1. Os caras fecharam jornais, fizeram aí um editorial, né, na época, um determinado jornal chinês, saudações ao Ano Novo. Só que isso logo depois foi destruído pela censura. Ele simplesmente destruiu o jornal sem aviso prévio nenhum, sem respeito a direitos humanos, nada. O artigo de alguns jornais na época foi transformado, a forma como o Xi Jinping atuou contra certos editoriais de imprensa se transformaram quase que no hino do partido. Veja, você teve bloqueio de contas. Funcionários, por exemplo, do Southern Weekly, que se manifestaram contra a forma do Xi Jinping, foram rebaixados, demitidos. Editores, jornalistas, veículos de comunicação foram fechados. A censura havia sido aplicada até mesmo nas autoridades provinciais da China. E a magnitude da resposta em que a liderança nacional atuou, por exemplo, com vários jornais, foi gigante, de uma forma não igual ao que aconteceu no Brasil, mas também de uma forma muito pior, mas onde o Brasil foi uma soma disso, fechando blogs dissidentes, fechando jornais, fechando revistas online, sempre com a estratégia de que aquilo feria um discurso político qualquer, forçando esses grupos, então, a simplesmente saírem do país ou acabarem com a sua forma de expressar sua ideologia. Você quer saber mais? Digo mais, as reportagens sobre corrupção, no caso de autoridades específicas, tramitavam em segurança, em sigilo, exatamente como acontece hoje com os processos de corrupção e venda de sentença no STJ. A nova era, meu amigo, do Xi Jinping gerou um grande controle dos meios de comunicação. E para ele, eles não deveriam servir apenas ao partido. O sobrenome desses órgãos tinha que ser o partido. O propósito do jornalismo não é mais servir ao público, informar ao público, mas servir aos interesses de uma ideologia partidária. Da mesma maneira que acontece hoje no Brasil, onde o papel da mídia é atender a ideologia do atual regime. A mídia, meu amigo, não foi o único setor onde esses caras atuaram, não. Eles atuaram de forma brutal. E em 2015, as autoridades chinesas detiveram, veja só que coincidência, mais de 300 advogados que estavam atuando em casos de violações de direitos humanos. Alguns desses caras foram condenados a longas penas de prisão. Os escritórios de advocacia mais progressistas da China, não de progressistas como nós pensamos, né, mas de liberdade, foram fechados. As vítimas de repressão relataram mais de 700, 800 casos de despejo e de pessoas que foram até impedidas de deixar de sair do país com confisco do passaporte. Veja, o sistema jurídico chinês nunca foi livre, só que o PCC, em última análise, ele tinha aí um poder de veto sobre algumas questões. Só que, a partir dessa data, os advogados foram forçados a fechar os seus escritórios. Se criou um abismo entre os direitos existentes na lei, inclusive da própria Constituição chinesa, e o que estava acontecendo na prática. Esses advogados começavam a perder todos os casos, em todas as esferas, de qualquer cliente. Então, tiveram a coragem de atender, de chamar, né, apontar para essa hipocrisia e tentaram sair do país. Só que essa turma montou um sistema repressivo que utiliza o Estado e o direito como um instrumento de legitimidade para atuar de forma totalitária. Muitas vezes a gente não entende isso. O totalitarismo não é uma ideologia por si, mas é uma sequência de ferramentas e atos políticos, onde a repressão vai aumentando de forma, às vezes, esperada e, às vezes, inesperada. E esse foi um dos grandes problemas que se formou na China. A China, nem de longe, é uma democracia, como, por exemplo, o Xiao Xiao, no Brasil, como Elias Jabbour, tenta vender através de lives, né, como saiu da notícia. Tudo isso faz parte de uma estratégia digital
para tentar reverter uma questão geopolítica. O fato de que a China sofreu muito com o acordo entre Estados Unidos e Europa. Toda essa repressão, ela tem um objetivo. Claro, é a preocupação de que novas ideologias ou um campo de ideias possam surgir dentro da China, não só do sistema político americano, mas de forma geral, ideologias que não estejam, que estejam fora dessa filosofia unidimensional. Então, a disputa real que existe é por forças estruturais. Veja, os presidentes americanos e os chineses vão desaparecer daqui a pouco. Um tem 75 anos, o outro tem 80, mas a pergunta não é sobre pessoas, é quem vencerá essa nova governança global, Estados Unidos ou China? Não há dúvidas, meu caro, não há dúvidas sobre o fator crítico disso. Talvez aquele cara que eu já falei aqui no GEL, que é o George Kennan, ele já deixava isso muito claro quando falava da Guerra Fria, na época contra a União Soviética e os Estados Unidos. Ele sempre disse o seguinte: para vencer essa guerra, existe um ponto que é fundamental, que é importante, que é vital. As pessoas têm que perceber, os povos têm que perceber exatamente que está lidando com outro povo que transmite sucesso, que sabe lidar com os problemas da vida, que tem responsabilidade para ser uma potência mundial, que tem uma vitalidade espiritual capaz de manter entre as principais correntes ideológicas. Esse, aliás, é o ponto central do MAGA. Esse é o objetivo do MAGA, tentar restabelecer um domínio não financeiro, mas moral, cultural do Ocidente. Só que o ambiente midiático hoje, ele tem tentado exatamente transformar, alterar. Veja, a grande crítica, geralmente, à tentativa de se construir uma nova forma de se pensar a partir do MAGA dos Estados Unidos é sempre através de que estratégia? Ridicularizar, transformar ou Trump, ou MAGA, ou a direita brasileira, ou a direita europeia, como se fossem grandes bobalhões, como se fossem caras que não soubessem o que estava fazendo, gente atrasada, não é mesmo? Essa foi a grande estratégia da mídia. Por quê? Porque, para se ganhar no longo prazo a percepção dos povos, é importante sinalizar sobre essa percepção cultural, política, de sucesso, de cultura, de valor, de virtudes. E é exatamente isso que está sendo feito pelo MAGA e pela direita europeia e até mesmo brasileira. Só que, do outro lado, a mídia, o campo digital, tem uma grande meta: distorcer, ridicularizar, reduzir a ação sobre uma reformulação de uma governança global que envolve economia, política, sociologia e tantos outros campos, inclusive diplomáticos, que precisam ser reformulados. Porque, para o cidadão comum, não existe mais nenhuma conexão entre o sistema político, o sistema judiciário e a vida real. Só que a mídia e os sistemas judiciários têm sido utilizados para distorcer qualquer possibilidade de se trazer uma reforma e um agente de transformação verdadeiro para o Ocidente. O que esses caras querem é tipo a seguinte ideia: você pode comprar qualquer carro, desde que seja um Lada, não é verdade? Você pode escolher entre vermelho ou preto, mas o carro tem que ser esse mesmo. Ou seja, meu amigo, nós estamos vivendo uma grande campanha contínua, pensada para manipular, controlar a mídia. Mesmo, e a forma, não só a mídia como a gente pensa, a forma de se pensar e até mesmo a dissidência. Por isso que a campanha, às vezes, do PL, eu volto a dizer ela, quando houve o problema do Bolsonaro, dizer que o problema é o PT, o problema não é só o PT, o problema é o PT, é a esquerda brasileira, mas também as instituições que foram capturadas e são utilizadas para distorcer de dentro a democracia brasileira, não permitindo que outros movimentos políticos expressem e estabeleçam, de fato, que país eles querem construir, entende? O problema central que nós vemos hoje, como reação, essa semana pelo menos, como uma reação clara e inequívoca do acordo entre União Europeia e Estados Unidos, foi que a China perdeu um importante ativo estratégico, que era influência na Europa. E agora ela reage a partir de uma estratégia muito pensada através das redes digitais, dizendo: Trump não é amigo de vocês, agora eles querem acabar com a economia e estão agindo contra o povo e irá criar
o desemprego e todos os problemas que, na verdade, foram criados por mais de 50, 60 anos, 70 anos de liberalismo que não funcionou na prática e simplesmente não funciona mais. Só que estão utilizando, evidentemente, a mídia, a internet, para tentar distorcer isso. E os chau-chaus de sempre, como, por exemplo, eu vou dizer, no início do nosso programa, o Liu Xiaobo com a democracia chinesa, que simplesmente não existe. O fato é que a China tem tentado, toda vez, através de propaganda, convencer que é uma democracia. Ela tem tentado dizer que o regime político dela é melhor do que os países onde existem eleições. Veja, em 21, quando o governo Biden promoveu a primeira cúpula pela democracia, o Conselho do Estado da China emitiu um documento chamado China, Democracia que Funciona. E o documento afirmava que a democracia é um valor comum da humanidade e um ideal que sempre foi acalentado pelo PCC e pelo povo. E ainda disse mais, né? Logo depois, no Congresso Nacional que eles fizeram, quiseram aprofundar a democracia chinesa como um conceito-chave e um exemplo para o mundo. Segundo eles, a China tem valores democráticos relevantes, instituições eficazes, ações concretas, um socialismo que faz com que o processo passe por todos os setores da sociedade. Claro, óbvio. A China afirma ser uma democracia popular de processo integral. Acredite se quiser. E a ideia é que o PCC, então, tenha esse governo absoluto, mas que seja representativo do desejo do povo, mesmo sem esse processo incômodo, né, chamado eleições. O fato é que eles fingem isso. E depois que o Xi Jinping chegou ao poder, que foi agora em 2012, né, por aproximadamente 13 anos, o fato é que, a partir disso, o PCC vem simplesmente atuando para acabar com todas as críticas e todos os dissidentes, simplesmente com o discurso de que está criando mais democracia para o povo. Você conhece alguém mais que faz isso? Pois é, meu caro. Desde que ele assumiu o poder, o Partido Comunista na China, existe uma profunda crise em relação à democracia, à liberdade, que vem se aprofundando e se tornando cada vez pior. O país vai, também ao mesmo tempo, começando a mostrar sinais de rachadura do que é um poder muito concentrado. Veja, a realidade, meu amigo, é que, do ponto de vista econômico, as dúvidas começam a aparecer, porque as exportações estão começando a diminuir. A situação doméstica chinesa com problemas. Deflação está muito próximo de uma situação econômica que não é das melhores em relação aos últimos 10, 20 anos. Tudo isso é importante e crucial para entender o motivo do aumento da repressão, porque o sonho econômico chinês começa a ser questionado e alterado à medida que as pessoas estão começando a perder dinheiro e não tem voto e não tem voz. Veja, funcionários de nível médio hoje na China sentem também a repressão, não têm mais a mesma oportunidade de ganhar dinheiro, os jovens estão começando a ter problemas e tudo isso começa a se manifestar. Porque, enquanto a comida está na mesa e eles estão ganhando dinheiro, tudo bem pela liberdade, mas a situação começa a ficar mais complicada, principalmente por causa da reordenação que o Trump está promovendo no mundo. E aí, meu caro, as críticas começam a surgir e os caras começam a dizer, não dá para ter crítica, não dá para ter uma posição ativa na China. Então, o Xi Jinping nunca vai abrir mão do seu poder. E essa situação vai se perdurar? Vai haver algum ponto de inflexão? Bom, o fato é que a influência desse acordo europeu só piora uma situação hoje para o Xi Jinping. Esse cara começa a enfrentar problemas econômicos internos e aumenta a sua repressão, aumenta a sua propaganda para tentar vender o sonho chinês. E isso é importante, porque havendo uma propaganda de um sonho chinês, de uma democracia chinesa, de um socialismo chinês, um capitalismo socialista, um socialismo capitalista, né? Um socialismo de mercado, como chama o Xiaobo, todas essas baboseiras, elas representam um valor cultural, um valor moral para tentar atrair os povos e dizerem, eu quero esse modelo, isso me inspira, quanto na verdade é uma grande armadilha para capturar a vontade popular e entrar num sistema que é extremamente repressivo e que utiliza do judiciário para eliminação e eliminar dissidentes. O que aconteceu, então, foi um grande baque a esse sistema, um grande baque a essa agência de propaganda, um grande baque à estrutura digital que imediatamente começou a agir de imediato para tentar manter a ideia de virtude de um sistema que é explicitamente autoritário.
o acordo entre Trump e Europa sinalizou, de fato, uma enorme perda ao projeto chinês. Uma excelente notícia para o projeto que hoje representa o MAGA e uma reordenação do mundo, onde a Europa também vai ter que se reinventar. Não se engane, o acordo não foi ótimo para a Europa, não foi maravilhoso. Ela teve que escolher entre a dependência americana ou o sequestro chinês, entre uma solução que não é boa e uma péssima. Eles escolheram e optaram principalmente pela dependência americana, também em face do movimento chinês de atuar vendendo armas pelo mundo, começando a vender armas, tentando criar instrumentos de desestabilização e de guerra, agindo de uma forma com dupla face e também com a OTAN, que percebeu o seu movimento, percebeu que não é do desejo chinês uma tecnocracia plena onde a OTAN exercerá o domínio da polícia mundial. E isso tudo faz com que o Brasil passe a ser um ativo importante, exatamente porque agora a Europa e os Estados Unidos querem reduzir a influência chinesa na região. Sabe qual é o resultado? O regime que hoje atua no Brasil pode cair, a depender, obviamente, de algumas questões internacionais. Não cairá sem dor, mas o cenário geopolítico aponta para uma alteração da utilização de determinados instrumentos do sistema judiciário como instrumentos de repressão e de uma unidade ideológica inflexível. Agora, se isso realmente vai acontecer, se no futuro breve Xi Jinping realmente já mostra sinais de cansaço e de questionamento interno em relação à sua política, meu caro, você já sabe, isso será assunto para o próximo não, um dos nossos próximos Geoeconomia. Vou para a piscina. Boas férias e para você, bom trabalho.